Nunca imaginei que meu primeiro emprego como enfermeira seria assim. Recém-saída da faculdade de enfermagem, achei que os turnos noturnos me dariam a experiência que eu precisava. Algo para me provar. Não era exatamente o que eu queria, mas o hospital estava desesperado por pessoal, e eu estava desesperada por uma oportunidade. O hospital não estava no coração de São Paulo, onde eu tinha sonhado em trabalhar, mas mais afastado, na periferia da cidade, perto das montanhas, onde a expansão urbana encontrava a natureza. A isolação não me incomodava. Na verdade, achei que seria uma boa forma de aprender sem a pressão de estar em uma grande instalação lotada. Calmo. Simples. O hospital psiquiátrico era antigo, imponente sobre a área ao redor como uma relíquia de outra época. O tipo de prédio que parecia pertencer a uma história de terror, com corredores longos, paredes amareladas pelo tempo e o cheiro constante de antisséptico e concreto úmido. Suas paredes externas estavam rachadas em alguns lugares, a tinta descascando, e por dentro, as luzes fluorescentes estalavam de forma a fazer você questionar se a eletricidade era confiável. Minha primeira noite no hospital começou de maneira normal, porém. Às 22 horas, enquanto a equipe do dia estava se preparando para ir embora, me encontrei sozinha na estação de enfermagem, organizando meus materiais para a noite. Não havia muito o que fazer ainda, além de me acostumar com o silêncio e com a forma como o hospital parecia mudar quando o sol se punha. Yuki, uma das enfermeiras que trabalhava lá há apenas 2 semanas, entrou, claramente aliviada por estar indo embora. Ela tinha o olhar de alguém que ainda estava tentando se adaptar. 2 semanas não são tempo suficiente para se acostumar com um lugar como este, pensei. Você é a novata, não é? Ela perguntou, me dando um sorriso que não chegou aos seus olhos. Eu acenei com a cabeça. Sim, primeira noite. Ela parou no meio do passo, arqueando a sobrancelha. Eles te deram as regras? Regras? Perguntei confusa. A expressão de Yuki mudou ligeiramente. Eles não te deram um conjunto de regras para o turno da noite? Eu neguei com a cabeça. Não, ninguém mencionou nada sobre regras. Isso é estranho, Yuki disse, franzindo a testa como se algo não estivesse certo. Quando eu comecei, me deram essas regras estranhas. Eu ainda estou me acostumando com elas, mesmo depois de 2 semanas. Ela foi até a mesa e pegou uma folha em branco, pegando uma caneta. Deixa eu escrever para você. Vai ser melhor seguir isso. Observei enquanto ela escrevia rápido, a testa franzida. Ela parecia distraída, talvez até um pouco desconfortável. Sua inexperiência era visível, mas ela me entregou o papel com uma expressão séria. Seguindo exatamente isso, você vai ficar bem. Peguei o papel dela e olhei a lista de regras escritas à mão. Regra número 1. A 0045. Verifique se as janelas da ala oeste estão fechadas. Se alguma estiver aberta, feche-a e saia imediatamente. Regra número 2. Se você ver um paciente andando pelo corredor após a meia-noite, não fale com ele. Ele não é mais um paciente. Regra número 3. Se as luzes da ala leste apagarem, saia da ala e não volte até o amanhecer. Regra número 4. Se as portas do elevador se abrirem sozinhas, não entre. Espere elas se fecharem. Regra número 5. Se você ver uma sombra que não é sua, saia imediatamente do cômodo. Regra número 6. Se a fuga for sua única opção, esteja preparada para sacrificar uma parte de si mesma. Fiquei olhando para o papel sem saber o que pensar sobre aquilo. Parecia algo saído de uma história de terror. Olhei para Yuki, esperando que ela fosse rir, mas ela não riu. Isso é algum tipo de tradição de iniciação? Perguntei, esperando que fosse só alguma tradição estranha para novos funcionários. Não. Yuki respondeu balançando a cabeça, sua voz mais baixa agora. Parece ridículo, eu sei, mas confie em mim. Você vai querer seguir isso. Eu já ouvi coisas. Franzi a testa, estudando seu rosto em busca de algum sinal de brincadeira,
mas não havia nenhum. Ela não estava brincando. Isso era real para ela. Você tem certeza que essas são todas? Perguntei. Yuki hesitou, mordendo o lábio como se estivesse tentando lembrar de algo mais. Eu acho que isso é tudo. Eu ainda estou me acostumando com isso. Ela forçou um sorriso. Deve dar tudo certo se você seguir isso. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, Yuki pegou suas coisas e saiu da estação, me deixando sozinha em silêncio. Olhei para o relógio. 22 horas e 20 minutos. A noite estava apenas começando. Dobrei o papel cuidadosamente e coloquei no bolso da minha roupa. Uma piada, pensei. Tem que ser. Mas algo no jeito como Yuki me olhou, na expressão séria em seu rosto, me deixou desconfortável. O hospital estava estranhamente silencioso à noite. O zumbido das luzes fluorescentes e o ocasional rangido distante de canos velhos eram os únicos sons que quebravam o silêncio. Me vi vagando pelos corredores só para me manter ocupada, o senso de isolamento pesado nos corredores vazios. Às 0h30, comecei a caminhar em direção à ala oeste, com o papel dobrado ainda no bolso. Não havia um motivo específico para eu ir até lá. Talvez eu estivesse testando as regras ridículas para ver se eram apenas uma tradição estranha para os novatos. Ou talvez fosse a curiosidade. E se Yuki estivesse certa? A ala oeste estava vazia, como eu esperava. Seus corredores longos e fracamente iluminados pareciam se estender para sempre, as sombras da sala se estendendo até o centro do corredor. Olhei para cada sala enquanto passava, mas todas estavam vazias. Apenas camas brancas e equipamentos médicos antigos, inutilizados e esquecidos. Olhei para o meu relógio. 00h42. Meus dedos tocaram o papel dobrado no meu bolso e suspirei. Melhor terminar logo com isso. Comecei a verificar as janelas no corredor. A primeira estava fechada. A segunda, fechada. A terceira também. Continuei andando, meus passos ecoando estranhamente alto no ar parado. O frio de fora parecia se infiltrar pelas paredes, tornando o ar pesado e desconfortável. Quando cheguei à última janela, minha respiração ficou presa na garganta. Ela estava aberta. Apenas um pouco, mas o suficiente para que o ar frio da noite entrasse, tocando minha pele com um calafrio que parecia muito deliberado. Muito pessoal. Fiquei ali por um momento, paralisada pela absurda situação. Mas me forcei a continuar, dizendo a mim mesma que prédios antigos têm suas peculiaridades. Janelas nem sempre fecham direito. Ainda assim, senti uma estranha relutância em tocá-la, em fechá-la. Era como se algo quisesse que ela ficasse aberta, precisasse que ela ficasse aberta. Fechei a janela, e o trinco fez um som que parecia definitivo, como fechar uma porta para algo invisível. O silêncio que seguiu foi mais alto que o clique em si. Aliviada, rapidamente saí da ala oeste, tentando afastar a sensação de que algo tinha mudado. É só um hospital velho. Nada mais. Às 1h30, o hospital havia se instalado em uma espécie de calma assustadora. Voltei para a estação de enfermagem, tentando me distrair vendo os monitores de segurança. A maioria dos pacientes estava dormindo, seus quartos silenciosos, exceto o quarto 5. O homem dentro dele estava andando de um lado para o outro há algum tempo. No começo, não pensei muito sobre isso. A inquietação noturna não era incomum ali, especialmente entre os pacientes. Mas enquanto observava o monitor, meu olhar pegou outra coisa. Algo se movendo em um dos corredores. Um homem de jaleco estava parado no meio do corredor do segundo andar. Ele estava de costas para a câmera, seu corpo imóvel, virado para longe de mim. No começo, parecia que ele estava apenas parado ali, perdido ou confuso. Sua cabeça estava ligeiramente inclinada para um lado, quase como se ele estivesse ouvindo algo que eu não podia ouvir. Uma sensação de frio subiu pela minha espinha. Peguei minha lanterna por reflexo,
mas minhas mãos tremiam enquanto eu me aproximava do corredor onde o vi. Meus passos estavam lentos, hesitantes, o feixe de luz balançando nervosamente nas paredes enquanto eu chegava ao corredor. Quando virei a esquina, ele ainda estava lá, parado no centro do corredor. Ele estava de costas para mim, seu jaleco de hospital pendendo frouxamente em seu corpo frágil. Sua postura estava errada, seu corpo rígido como um manequim. Ele não se movia. Eu nem conseguia ver o movimento do seu peito indicando que ele estava respirando. Dei um passo cauteloso à frente, então parei quando ouvi. A respiração dele não era normal. Era ofegante, profunda e inumana. Cada respiração vinha em rajadas irregulares, quase como um suspiro, mas mais lento. O tipo de respiração que você esperaria de alguém tentando forçar ar em pulmões que já não funcionavam mais. Um som molhado e arrastado seguia cada inalação, como se algo dentro dele estivesse quebrado. Ele ainda não se movia. Sua cabeça continuava inclinada, suas costas rígidas. Ele estava esperando. Eu queria gritar, perguntar se ele precisava de ajuda. Meu instinto era me aproximar, mas então a regra apareceu na minha mente. Se você ver um paciente andando pelo corredor após a meia-noite, não fale com ele. Ele não é mais um paciente. Senti um arrepio de pavor, como se uma mão fria tivesse se fechado ao redor do meu coração. A respiração dele ficou mais alta, mais ofegante. Eu podia ouvir o som molhado de seus pulmões lutando para funcionar. Mas ele não virou a cabeça. Não se moveu. Eu dei um passo para trás, depois outro. Meu peito apertou de medo. Minha respiração ficou presa na garganta enquanto eu me afastava lentamente do corredor. Não conseguia tirar os olhos dele. Minha mente gritava para eu correr, mas eu me forcei a me mover devagar, cuidadosamente. Quando virei a esquina, não havia mais dúvidas de que eu tinha escapado por pouco de algo terrível. Às 2 horas, o sentimento de desconforto havia se instalado em meus ossos, e eu não conseguia me livrar dele. Cada rangido do prédio, cada piscada das luzes, parecia deliberado agora. Como se o hospital estivesse tentando me enviar uma mensagem, algo fora do alcance. Vaguei pelos corredores novamente, tentando me manter ocupada, mas quanto mais eu ficava ali, mais o ar se tornava denso e opressor. Por volta das 2h15, ouvi algo. Um som de batida suave, rítmico e antinatural. Vinha do quarto 7. Hesitei, as regras surgindo na minha mente. Não lembrava de ter visto ninguém no quarto 7 antes. Deve ser um engano. Talvez um paciente tenha sido transferido durante a troca de turnos e eu não percebi. A porta do quarto 7 estava ligeiramente aberta e eu senti uma atração antinatural para ela. A batida continuava enquanto me aproximava, como dedos batendo suavemente contra uma superfície de madeira. Eu empurrei a porta. Imediatamente, o ar mudou. Estava mais frio ali dentro, tão frio que consegui ver meu hálito se formando diante de mim. As luzes do quarto piscavam violentamente e uma sensação avassaladora de algo errado se abateu sobre mim. A batida parou. Dei um passo à frente. Meu coração estava batendo forte. Foi então que eu a vi. Uma figura estava no canto mais distante do quarto, seu rosto escondido por longos cabelos negros e emaranhados. Ela estava imutavelmente imóvel, sua cabeça ligeiramente inclinada para um lado. Seus lábios, abertos em um sorriso grotesco, estavam vermelhos demais, largos demais. Seus olhos, aqueles olhos escuros e vazios, me encaravam sem emoção. Estavam fixos em mim, sem nenhum movimento, mas eu sabia que ela estava me vendo. A regra número 5 correu pela minha mente. Se você ver uma sombra que não é sua, saia imediatamente do cômodo. Eu quase corri. Fechei a porta do quarto, trancando o que fosse aquela coisa dentro. Respirei fundo, tentando acalmar o tremor em minhas mãos. Tentei me convencer de que tinha sido apenas uma ilusão, um reflexo da minha mente cansada. Mas algo me dizia que eu não estava segura. Algo estava errado no hospital. Passei o restante do turno nas sombras do corredor,
tentando evitar olhar para o monitor da estação de enfermagem. O som de uma respiração irregular ainda ecoava na minha cabeça. Algo me observava. Algo estava à espreita. Quando o relógio marcou 6 horas, o turno do dia estava para começar. O hospital parecia um pouco mais claro agora, embora a sensação de pressão não tivesse diminuído. Eu não sabia se conseguiria voltar na próxima noite, mas algo me fez parar quando eu estava indo embora. Na porta da estação de enfermagem, algo chamou minha atenção. Havia um papel, exatamente como o que Yuki me entregara no início da noite. Estava amassado, sujo, como se tivesse sido jogado ali com raiva. Era o mesmo papel. As regras estavam escritas, mas algo estava diferente. Regra número 7. Se você for chamada por alguém que conhece, não olhe para os olhos dela. Regra número 8. Se alguém pedir para você fazer algo que você sabe que não pode, faça. Não questione. Havia mais regras agora. Eu tentei me afastar, mas minha mão, como se tivesse vontade própria, se esticou para pegar o papel. Foi então que ouvi. Uma batida suave, rítmica. Era a mesma batida de antes. Era o quarto 7. Eu girei a cabeça, mas então ouvi a voz. Suave, familiar. Você não vai abrir a porta? Era a minha voz. Com um grito sufocado, percebi que o que estava lá não era eu. E então, eu a vi na janela da estação. A figura de cabelos negros e sorriso grotesco me encarava, com os mesmos olhos vazios de antes. A coisa atrás da porta não era apenas um reflexo. Era eu mesma. Uma cópia de mim. Com um sorriso perverso, aguardando pela minha última respiração. Antes que eu pudesse gritar, uma sombra enorme se ergueu atrás de mim e me envolveu em um abraço gélido e sufocante. Não consegui mais respirar. Eu fui engolida pela escuridão. O hospital jamais soubera do meu nome, mas eu sabia o deles. Eles estavam me observando, esperando. E eu já não era mais apenas uma enfermeira. Eu me tornei parte daquilo. Uma sombra entre as paredes.